Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, possa nos iluminar nessa noite, que a gente possa sair daqui maior do que entramos. Pois é sempre bom estudar o Evangelho de Jesus. E hoje, vou falar de um tema que é uma delícia falar dele. Falar de amor. Falar do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vamos buscar fazer um estudo sobre esses três aspectos: amar a Deus, o que é amar a Deus, como que eu amo o meu próximo e como eu me amo. Vamos buscar entender com um pouco mais de profundidade o que Jesus disse nesse mandamento. Mas é importante, antes disso, a gente entender o processo histórico. Antes de Jesus, a gente tinha no reino da Babilônia a lei de Talião, que era o olho por olho e dente por dente. Então eu era condenado na mesma medida do mal que eu praticava. Daí o nome olho por olho e dente por dente. Depois de Talião veio Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos que ele recebeu de Deus, e a partir de então, os 10 mandamentos que guiariam a conduta moral da humanidade. Quais são os 10 mandamentos? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não usar o santo nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. O quarto: honrar pai e mãe. O quinto: não matarás. O sexto: guardar castidade nas palavras e nas obras. O sétimo: não furtar. O oitavo: não levantar falso testemunho. O nono: guardar castidade nos pensamentos e desejos. E o décimo: não cobiçar as coisas alheias. Veio então Jesus e conseguiu reunir ou consubstanciar todas as leis, todos os profetas, toda a história antes de sua vinda, em um só mandamento: amará teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é amar o próximo como a si mesmo, traz a passagem bíblica de Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, onde diz: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca alça dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o mandamento maior e o primeiro. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam,
pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Em Lucas capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E continua, ainda em Lucas. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos teus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulando, o disse: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Meu servo, eu te havia perdoado o que me devias, por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade ao teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do teu coração as faltas que vossos irmãos houverdes cometido contra cada um de vós. Quando Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas, o que ele nos diz quando nos pede para amar a Deus? É dar a Ele, Deus, toda honra e toda glória. Agradecer a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por todas as nossas conquistas. Tirar o nosso egoísmo do coração e não atribuir apenas a nossa própria capacidade intelectual, de trabalho, mas atribuir a Deus todas as nossas glórias e conquistas, todos os nossos problemas e desafios, todas as nossas dificuldades. Agradecer a Deus por tudo que nós passamos. O poeta já dizia: os rios seriam silenciosos se não fossem as pedras. A cada pedra que surgir em nosso caminho, vamos nos ajoelhar diante de Deus, nos recolher diante da divindade e agradecer por essa pedra, por essa dificuldade. Pois Deus pode estar colocando em nosso caminho a oportunidade de nós crescermos. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Tem uma história muito interessante, eu gosto muito dela, e fica a recomendação aos pais que contem aos filhos, aos netos, ou até façam essa experiência. Nós já fizemos ela no encontro de jovens, quando falamos de Deus. Um sábio chegou num grupo de jovens, ele pegou um vasilhame grande e lá dentro colocou água, jogou várias pedrinhas, areia, pegou uma pedra grande.
Quando ele colocou a pedra grande nesse vasilhame, a água transbordou e caiu. E ele perguntou aos jovens: o que acontece se eu fizer o contrário? Se eu colocar a pedra primeiro, a água também vai cair, né? Faz todo sentido. Assim, vamos ver. Podem fazer essa experiência, funciona. O sábio pegou a pedra maior, colocou dentro do vasilhame, jogou as pedras menores e elas foram se encaixando, dançando ao lado da pedra maior. Jogou areia, a areia foi se encaixando entre as pedras menores. E quando jogou a água foi suavemente se encaixando em todo o vasilhame e não derramou. Qual a lição que nós tiramos disso? O que é a pedra grande? É Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo mais se encaixa. Cuidado com os deuses que nós estamos colocando como prioridade. Às vezes nós colocamos o Deus do dinheiro, o Deus do trabalho, o Deus do amor. Não. Coloquemos Deus em primeiro lugar no nosso coração, nas nossas vidas. E tudo mais vai se encaixar suavemente. Por isso Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas. A Ele, repito, toda honra, toda glória, toda graça e todo agradecimento. Façamos um exercício diário, de todos os dias, ao acordar, ao almoçar, ao dormir, nos recolhermos por 1 minuto, 10 segundos, o tempo cada um tem o seu, mas nos recolhermos diante de Deus, no nosso quarto íntimo, e dar a Ele essa honra e glória, agradecendo a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós conquistamos. Jesus nos afirmou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus em nenhum momento nos disse: meu irmão, vai lá, busca, vai que você acha. Ele afirmou: buscai e achareis. Ele não disse: irmão, bate naquela porta, se tiver sorte hoje ela abre. Jesus afirmou: batei e abrir-se-vos-á. E quando nós tivermos, ou aprendermos a ter esse contato íntimo com Deus, a gente vai ver todas as portas se abrindo. Pois nós vamos utilizar a nossa fé, a fé que Jesus nos ensinou, a fé que transporta montanhas. E nós só vamos entender e praticar essa fé quando colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso coração, acima de tudo, de todos, acima do marido, da mulher, do filho, do amigo. Deus em primeiro lugar. E Jesus continuou no mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo. Quando Jesus disse amar o teu próximo como você mesmo se ama, olha que profundidade disso. Vou fazer uma pergunta, a resposta fica no ar, íntima para cada um. Você consegue amar o seu filho, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, a pessoa que você ama, da mesma forma que o mendigo que está agora ali na rua pedindo ajuda? É esse amor que Jesus nos ensinou. É o amor universal. Nós estamos distantes desse amor. A gente entende. Pelo nosso egoísmo, pela nossa evolução espiritual. Nós vamos chegar a um ponto, como Jesus, de conseguir amar a todos da mesma forma, como nós os amamos. Quando Jesus disse amar o teu próximo, Ele não colocou exceções. É amar a todos. Todos os nossos irmãos. Principalmente, aí vem o grande desafio,
amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos prejudicaram de alguma forma, aquele que te fez um mal, que te feriu, que agrediu seu coração, aquele ladrão que assaltou sua casa, aquele bandido que a gente vê na televisão, que cometeu um crime. Nós devemos amá-los, pois são nossos irmãos, e vivemos em momentos espirituais diferentes. Vai chegar o dia do despertar de todos os nossos irmãos, do nosso despertar. Qual é o sentimento que nós temos? E a resposta ela é íntima. Quando tem uma notícia que um grande assassino, um grande bandido foi morto pela polícia, é alívio? É esse o sentimento que nós temos? Será que está correto? Nós ficarmos aliviados de um irmão nosso ter perdido a vida por qualquer que seja o motivo? É uma reflexão profunda, porque o mandamento maior é profundo. Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Ele não pôs exceção. É muito fácil amar quem a gente ama, quem a gente já ama ou quem ama a gente. É muito fácil amar o filho, amar o pai, amar a mãe, amar seu marido, sua mulher, sua esposa, esposa. Vocês já convivem juntos, já tem um amor, já tem a troca. Você tem que amar quem está sentado do seu lado aqui agora. Os seus funcionários, os seus amigos, o seu chefe. A todos. Isso é muito profundo. E cabe a nós exercitar esse amor ao próximo no nosso dia a dia. Qual o primeiro passo para a gente conseguir amar o nosso próximo? Primeiro, perdoando. O exercício do perdão, ele deve ser um exercício diário. A gente deve carregar o perdão no nosso coração. Sempre que alguém te fizer qualquer mal, te desejar o mal, te prejudicar, se seu chefe te prejudicar, um carro te fechar na rua, alguém te fazer um mal, qualquer que seja, em qualquer nível, para por um momento, feche os olhos por 3 segundos e pergunte para você mesmo: no meu lugar, o que faria Jesus? Sempre que você estiver diante de uma situação, de um conflito, seja ele familiar, profissional, pare e pense: no meu lugar, o que faria Jesus? Quando um carro te fechar ali na rua e a pessoa pôr o dedo para fora e te xingar, qual que é a primeira reação sua? Pare por 1 segundo. No meu lugar, o que faria Jesus? Com certeza seria uma atitude de amor. Em todos os momentos. Assim a gente vai conseguir exercitar o amar ao próximo. Quando Jesus nos disse: como a si mesmo. Como nós nos amamos? Como que nós temos cuidado do nosso amor próprio? Amamos a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. Você tem que cuidar de você. Vamos nos dividir em 3 pilares que sustentam a nossa vida: corpo, mente e espírito. Como que eu tenho cuidado do meu corpo? Saúde. Tem feito os exercícios que precisa? Tem tomado os remédios necessários, caso precise? Tem se tratado, feito indo ao médico com a rotina necessária? Feito os exames necessários? Tem se alimentado bem? Não adianta eu querer amar a Deus, o meu próximo, se eu não me amo, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido dessa máquina que Deus me deu a oportunidade de estar aqui na terra para trabalhar. De que adianta se eu não cuidar dessa máquina, se não alimentá-la? A minha mente. Como cuidar da mente? Tem o professor Neuci Silvério, eu sou apaixonado nele, ele é um grande estudioso do Humberto Roden. Ele brinca sempre, diz que a mente demente que mente despudoradamente. A nossa mente nos engana, os nossos pensamentos.
Nós temos dezenas de milhares de pensamentos por dia. Enquanto eu estou falando aqui, muitos de vocês já pensaram inúmeras coisas. Já foi na casa, na escola, no trabalho, no amigo, com certeza. Assim é a nossa mente. Os nossos pensamentos. O que eu tenho pensado? Tem um provérbio árabe que diz: primeiro eu penso, depois eu falo. A fala torna-se ato. Os atos tornam-se hábitos. E os hábitos formam a sua personalidade, o que você é. Tudo que você é hoje, aceite ou não, ache bom ouvir isso ou não, você pensou primeiro. Você tomou uma decisão lá atrás. Quando você decidiu vir aqui para o centro hoje, você pensou em vir. Pensamentos bons ou ruins? Quais você tem alimentado? Como temos alimentado os nossos pensamentos? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar da minha mente. Ah, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu te garanto que consegue. Sempre que tiver um pensamento ruim, maldoso, desejar o mal para alguém, cada um que sabe do que eu estou falando, pois cada um que sabe um pensamento que perturba, sempre que vê algo perturbador, fecha os olhos. Deus, eu não permito. Eu não permito. Eu quero ter bons pensamentos. Tenho certeza que os bons pensamentos virão. O Livro dos Espíritos é claro quando diz: os nossos pensamentos são todos próprios ou muitos são induzidos? A maioria é induzido. Ah, então peraí, então não controlo. Depende. Qual sintonia você está? Funciona como uma estação de rádio. Ou eu vou me sintonizar com espíritos superiores, ou com espíritos inferiores. Depende do meu padrão vibratório. O que eu estou pensando? O que eu estou buscando? Não adianta você ajoelhar na sua cama, no chão do seu quarto, rezar o Pai Nosso e dizer: livrai-me de todas as tentações. Se busca a tentação logo depois, na internet, em conversas, em fofocas. Se a gente quer livrar da tentação, começa com os nossos pensamentos. O nosso espírito, corpo, mente, espírito. Como cuidar do meu espírito? Orando, estando em sintonia com Deus, mantendo a sua aura sempre limpa. Faça uma experiência. Eu tenho certeza que muitos aqui já fazem. Os que não fazem, com certeza vão ter momentos deliciosos na vida. Quando você acordar, feche seus olhos e diga: Deus, eu me coloco como instrumento da espiritualidade. Faça com que alguém que precise do Senhor me encontre no caminho que eu possa ser útil. Faz essa experiência todos os dias. E vamos perceber quantas pessoas precisam de nós. Não do dinheiro, mas de um carinho, de uma palavra, de um olhar, de um toque, de um aperto de mão. Isso é cuidar do nosso espírito. É estar cristificado, ou seja, agindo como Cristo agiria em nosso lugar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. Amar ao próximo como eu me amo e como eu me amo. Eu finalizo agradecendo aos senhores pela oportunidade. Como eu disse, é uma delícia falar de amor. O amor que nos envolve, o amor que faz com que causas boas aconteçam, o amor que faz com que essa casa exista, o amor com que faz com que a espiritualidade superior nos ampare, nos ilumine. E o que eu posso fazer nesse momento, como orador espírita, não através das palavras que não vêm de mim, mas através de mim, é desejar a todos uma vida de muito amor, muita luz, muita paz, que o amor de Cristo, o amor da espiritualidade superior, possa envolver o coração de todos vocês, que nós possamos viver
a construção de um mundo com mais amor, nos doando com mais amor, sendo mais amorosos, olhando para as pessoas com mais afeto, com mais carinho. É a única forma de nós transformarmos o mundo que nós estamos, um mundo com tanta violência, com tanta droga, com tanta maldade, com tanta corrupção, em um mundo de paz. Muita luz e muita paz a todos.